Apocalipse, capítulo 7. Antes, vamos encerrar o capítulo 6. Nós vimos que João presencia, um fato fortíssimo, lindíssimo. Jesus Cristo, aquele que é digno, o único que é digno, de desatar os selos daquele livro que estava à direita de Deus. João presencia isso. E a cada selo que é aberto, na verdade, mostra o cumprimento daquilo que Jesus havia dito quando estava na terra. Cada selo aberto, na verdade, é simplesmente a concretização do que Cristo falou quando o mundo começasse a caminhar para o final. Em Mateus 24, capítulos 24, versículos 6 e 7, Jesus disse: Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo aconteça. Mas ainda não será o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Então Jesus, quando estava na terra, falou isso. E quando João vê aqueles selos serem abertos, aqueles selos, na verdade, eram um cumprimento desta palavra que Jesus disse que ocorreria. O cavalo, como nós vimos na palavra de Deus, o cavalo vermelho, que é aquele que vem para tirar a paz da terra, que levava as pessoas a se matarem umas às outras, que tinha nas mãos uma grande espada, então seria, na verdade, aquele que geraria esse conflito entre as nações. O cavalo, que nós vimos que Jesus também anunciou, é o cavalo preto, que João vê saindo daquele selo, que tem uma balança na mão, prefigura a fome que Jesus anunciou, aonde, na verdade, para adquirir um pouco de trigo, tinha tanta inflação, tantos juros, que haveria escassez. E também o cavalo amarelo, que é aquele que tem sobre si a morte e atrás de si o inferno, e que mata pela guerra, pelos conflitos, pela fome, pela peste e com as feras da terra. Então, tudo aquilo que Jesus havia dito enquanto estava na terra, quando João, no ano 86, tem esse privilégio, de ser arrebatado em espírito e ver a abertura desses selos, na verdade, Jesus estava dizendo o que ele disse quando estava em terra, que iniciaria o princípio das dores para chegar ao fim deste mundo. Para chegar ao fim dos tempos, era necessário iniciar o quê? O começo realmente, dessa limpa, desse tratamento, dessa ação na terra e manifestar realmente tudo o que há, no seio da humanidade. E por fim, João viu, os milhares e milhares de mártires, na verdade, aqueles cristãos que morreriam por confessar o nome de Jesus, por ter o nome de Jesus. E João, ali, ele tem essa visão do futuro, além das centenas que já haviam morrido, afinal, a maioria dos apóstolos morreram pela mão de Nero, centenas, milhares morreram por serem cristãos, mas João não tinha nem dimensão do que viria na mão de outros imperadores, que perseguiriam tanto os cristãos e, por fim, pelas mãos, da própria religião, porque a igreja, o poder papal, que se tornou mais um poder político universal, acabou estabelecendo a Inquisição, que na Inquisição foi estabelecido que quem combatesse ou não concordasse ou questionasse os ensinos
da Igreja Católica era considerado um herege, e todo aquele que era denunciado por heresia, né? Então, um cristão verdadeiro, quem é um cristão verdadeiro? É aquele que vai andar pela Bíblia, né? A partir do momento em que o papado começou a se estabelecer como o vigário de Cristo, o representante de Cristo na terra, como se ele fosse o mediador, na verdade, de Deus e os homens, ele saiu da Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo. Quando eles quiseram atrair o poder para si e tirar de Cristo, como o centro de tudo, entrou o mal, né? E todos vale a pena estudar e ver a quantidade de cristãos que foram mortos porque liam a Bíblia e viam as doutrinas hereges que estavam sendo criadas, né? E contradizia realmente aquilo que é a palavra de Deus, logo o verdadeiro cristão não se curva a ela. Então, em 1229, no Concílio de Toulouse, na França, foi proibido que os leigos, né, possuíssem o Velho Testamento e o Novo Testamento, que era então proibido ao vernáculo popular, né, proibido à camada, né, o povão, vamos dizer assim, né. Então a ordem era que as casas mais humildes, os lugares de esconderijo, mesmo que fossem subterrâneos, se houvessem homens que escondessem e tivessem uma Bíblia, seriam condenados por possuírem as Escrituras e deviam ser destruídos. Tais homens deviam ser caçados. A ordem era essa, queridos, é decreto. Procure sobre isso, Concílio de Toulouse. Tais homens que possuíssem a Bíblia Sagrada deviam ser caçados nas florestas, nas cavernas, e deveriam ser severamente punidos. Então, você que tiver interesse, né, na quantidade de mártires que houve nesse período, né, de 1542 a 1965, na verdade a Inquisição, o Santo Ofício, atuou direta e indiretamente. Você pode procurar ver a matança dos valdenenses, massacre de São Bartolomeu, massacre da Espanha. 10.000 cristãos foram mortos, massacre dos anabatistas, 100.000 foram mortos, massacre em Portugal, teve Inquisição em Cuba, teve Inquisição aqui no Brasil, você pode estudar sobre isso. E então João tem essa visão, no ano 86, ele tem essa visão sobre milhares e milhares de mártires, pessoas que seriam mortas ainda por amar e por crer somente em Jesus Cristo. E João vê embaixo do trono esses milhares de mártires clamando e dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar, não vai vingar o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra, né? Daqueles que cometeram injustiça contra nós? Então esses mártires, né, acordaram por um instante e clamaram a Deus ali, né? João teve essa visão. E, no entanto, o Senhor ordena, né, que entreguem para ele vestes longas, porque na verdade muito tempo ainda passaria, né? E que eles voltassem a repousar até que todos, na verdade, que ainda seriam mortos por amor a Cristo, por não negariam a Cristo, viessem realmente a padecer. Então esses mártires envolvem, né, desde os que ainda estão morrendo, né, na China, dos que ainda estão morrendo nos Estados Islâmicos, porque se negam, né, a renegar, a deixar Jesus. Todos, na verdade, são os que fazem parte, na verdade, destes, né, que são os participantes desse sofrimento de Jesus e que não negarão o nome do Senhor. Então, hoje, né, os servos do Senhor estão dormindo, aguardando o dia da ressurreição, aguardando o dia realmente, né, do arrebatamento e, por fim, o juízo final, aonde todos esses que geraram nessas mortes, esses danos, serão julgados. Agora você vai ver, na abertura do 6º selo, já aponta já para o fim realmente do mundo, né? Perceba que até o 5º selo
são episódios que já aconteceram e estão ocorrendo, né? Ainda há, Jesus disse o quê? Voltem a descansar, repousem ainda um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que ainda vão ser mortos, né? Como esses mártires foram. Então, os mártires ainda têm morrido, né? No mundo ainda há lugares onde o cristianismo é proibido, né? Então, os mártires continuam morrendo, né? O tempo de guerra, o tempo de fome, né? Como Jesus predisse lá em Mateus 24, como foi o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, esses tempos de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, tudo isso era o princípio das dores, né? Mas agora nós vamos ver o que ocorrerá realmente no sexto selo, que aí é a chegada realmente do fim do mundo. E então diz o versículo 12: havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. A Bíblia diz que haverá um tremor de terra como nunca se houve, né? Um terremoto em grande proporção. O sol tornou-se negro como saco de silício. Então haverá, né? O sol se tornará noite, né? O dia se tornará noite. O sol, na hora, sofrerá, né? Aquele eclipse, ficará escuro e o dia virará noite no dia do Senhor. A lua tornou-se como sangue. Então, queridos, esses episódios, na verdade, você vai ver que Jesus disse: haverá sinais no sol e na lua, né? Quando estivesse próximo à vinda do Senhor. E esse sexto selo aponta para esse tempo destes sinais que apontam para o fim. E no fim de tudo isso ocorrerá numa proporção muito maior. Hoje a lua de sangue para nós é normal, né? Já é comum. Ó, a lua de sangue, né? Então a lua se torna, né, como sangue. Ah, que lindo, né? A lua tornando-se como sangue. Estes sinais são os sinais do fim, é a abertura do sexto selo. O sol tornou-se negro como saco de silício. O dia torna-se noite. Ah, vai ter eclipse, viu? Hoje é normal, não é verdade? Quantos eclipses a nossa geração já viu? Tudo isso são os sinais do fim. Grandes terremotos, como nunca houve um último, um terremoto, eu me lembro, faz na verdade uns 5, 6 anos, que o eixo da Terra até foi abalado, e a Bíblia diz isso, né? Que o eixo da Terra seria abalado, e realmente esses grandes terremotos em grandes e terríveis proporções, também nós já presenciamos, que é a abertura desse sexto selo. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Agora, esses episódios ocorrerão numa proporção maior no dia do fim, no dia do Senhor. Então, o sol haverá um grande eclipse, a lua se torna em sangue no dia do Senhor, haverá um terrível terremoto superior a todos que nós já vimos, e as estrelas cairão do céu. Este realmente será no fim do mundo, no fim daquilo que é o cumprimento de todas essas profecias. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Lembra que Pedro disse que esse mundo está guardado para o fogo. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Então esse céu que nós vemos como um pergaminho, ele vai se enrolar e vai sair, né, da nossa visão que nós temos. Então ele se retira como um livro que é enrolado. Na verdade, Pedro falou sobre esse momento que é como se fosse um pergaminho. E todos os montes e ilhas
foram removidos dos seus lugares. Tamanho será o terremoto no dia do Senhor, no tempo do fim, que será removida toda a estrutura da terra, né? Os montes, as ilhas serão removidas dos seus lugares, né? Moverá realmente toda a estrutura da terra. Essa aqui é a descrição perfeita do dia do Senhor, o dia do fim realmente. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos, servos, livres, se escondem em cavernas, em rochas, nas montanhas, buscam refúgio e dizem aos rochedos, às rochas, e dizem: cai sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem o poderá resistir? Então, o sexto selo, ele mostra realmente o dia do juízo final, aonde pobres, ricos, grandes, pequenos, servos, buscarão se esconder, buscarão um refúgio, dirão: me esconda da ira do Cordeiro, me esconda, porque será um dia de terrível juízo sobre a terra, como nunca houve, e é inigualável a proporção deste grande dia, e vale a pena nós vermos alguns servos do Senhor que também tiveram essa visão e descreveram o dia do Senhor. Assim como o tempo das guerras, das revoluções, das nações contra as nações, Jesus também falou sobre esse dia do fim. E ele disse em Mateus 24, 29 e 30, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Então, depois daquele tempo de grande tribulação que ocorrerá na terra, no período do anticristo, serão 7 anos, 3 anos e meio de terrível tribulação, Jesus disse: logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Lembra? Tudo será abalado. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, uma a outra extremidade dos céus. Perceba, querido, que os selos, quando abertos, na verdade eram uma confirmação para João daquilo que Jesus já havia dito, mas eles não tinham compreensão da grandiosidade da revelação que eles receberam em Jesus. E Jesus afirmou aqui na terra ainda, né? Haveria essa grande tribulação. Lembra que João viu os mártires? Qual foi o 5º selo? Né? Qual foi? Aquele que era o quê? Os mártires. E Jesus falou: ainda muitos mártires, e serão ainda, pessoas serão mortas por causa do meu nome, porque não vão aceitar me negar, então vão ser somados ainda para que eu venha fazer justiça. Lembra que Jesus falou isso para João lá atrás, quando os mártires estavam clamando por justiça, porque o sangue deles foi derramado por aquelas pessoas malignas, né, que não temiam a Deus? E Jesus falou: aguardem, repousem. Isso no ano 86, a respeito de todos que morreriam, porque na verdade, no período da grande tribulação na terra, milhares e milhares e milhares de pessoas se negarão a se render ao anticristo, se negarão a aceitar a marca da besta, se negarão e serão mortos. E aí Jesus falou: é necessário acrescentar todos aqueles que vão se recusar a me negar, né? Quando se cumprir o último, você viu o que Jesus falou? Repousem, até que se cumpra o número dos que
vão morrer pela fé, vão morrer por amor a mim. E então eu farei justiça, a verdade é essa. Quando o anticristo, ele vai matar, muitos cristãos vão morrer. Muitas pessoas que estavam desviadas e ficaram, né, e estarão passando pelo período da tribulação, não aceitarão a marca da besta, serão mortas. Então muitas pessoas morrerão. E esse é a marca final, né? Essa morte dos cristãos por amarem a Jesus vai ser o pingo de água que falta realmente, né? Que vai atrair realmente e trazer o juízo definitivo sobre a face da terra. E você percebe que o quinto selo ocorre isso, né? Os mártires clamando justiça. E Jesus, então, no sexto selo, ocorre o final do mundo realmente. E Jesus falou em Mateus 24, 29 também, na mesma ordem, que depois da tribulação daqueles dias, que é o período da grande tribulação, o sol se escurece, a lua não dará claridade, as estrelas cairão literalmente do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Você imagina, quando Jesus morreu, queridos, houve um terremoto monstruoso, né? E o dia se tornou noite. Imagina no dia do juízo de Deus, como vai ser, né? As potências do céu serão abaladas. E então aparece, né, ali Jesus Cristo e o povo da terra se lamentará. Você viu a visão que João teve lá em Apocalipse? Que as pessoas corriam com medo, desesperada, buscando se esconder da ira do Deus eterno que vinha para fazer justiça e do Cordeiro. E eles diziam: esconde-nos, né? Eu prefiro morrer, me esconde da ira do Cordeiro, porque será um dia de grande juízo sobre a face da terra. E então Jesus disse: aparecerá, né, na nuvem o Filho de Deus, e o povo da terra se lamentará, e verão o Filho de Deus vindo sobre a nuvem com poder e glória. Esse momento, queridos, é o momento da vinda do Senhor realmente para julgar, que é eu diria assim, vamos colocar assim, a terceira vinda. Como assim, pastora? Então Jesus veio uma vez, certo? Andou na terra, viveu aqui na terra por 33 anos, morreu, foi ressuscitado, subiu aos céus. Ele voltará de forma invisível. Lembra que nós vimos em Tessalonicenses? Ninguém o verá, é invisível, num piscar de olhos. Nós, os que cremos nele e o servimos, nos encontraremos com ele nos ares, seremos arrebatados. É o grande rapto que a Bíblia diz. Ficaremos com ele 7 anos e então ele volta, terceira vinda, né? Diria assim, ok? Ele volta e essa é a volta visível, onde todo olho o verá. A terra se lamentará, porque realmente ele virá, né, para reinar na terra e haverá essa grande ação realmente diante do mundo todo e todos reconhecerão que ele é o Senhor. E diz a palavra de Deus que os judeus se ferirão, né? Eles se lamentarão pelo que eles fizeram com Jesus Cristo, o Filho de Deus, reconhecendo por fim que Jesus é o Messias. O Evangelho de Lucas também escreveu o que Cristo havia dito sobre esse final dos tempos, aonde Jesus disse: haverá sinais, Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, que foram os tsunamis que nós vimos já aconteceu alguns anos atrás. Os sinais no sol, na lua, nas estrelas já têm se tornado comum, não é? Chega a haver 6 por ano, o que era raríssimo até então, mas tudo isso prefigurando já que nós estamos no tempo do fim. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Então, Lucas também narrou isso que Cristo havia já dito enquanto estava na terra, que realmente as potências seriam abaladas e os homens desmaiariam de terror no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor e no dia que eles tivessem que comparecer diante de Deus. Isaías, lá no Antigo Testamento, também narrou sobre esse momento em que os céus se enrolarão como um pergaminho. Isaías 34, ele narra sobre a indignação de Deus contra todos os povos, contra todas as nações. E diz, então, vou ler só o versículo 4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão. O que é o exército dos céus? São as estrelas, né? Como João viu, as estrelas caíam do céu. Jesus disse que as estrelas cairiam do céu em Mateus e em Lucas. O exército do céu se dissolverá. Os céus se enrolarão como um pergaminho. Então, né, todo o céu vai se enrolar. Imagina, né? Em um segundo, em um milésimo, será terrível o dia do Senhor. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então as estrelas cairão, queridos, como caem folhas, você imagina. Então imagina a tragédia que será aos olhos humanos, tanto que os homens correrão se escondendo, porque eles verão ao Deus Pai e ao Cordeiro, que é Jesus, e verão tudo que fizeram contra Cristo, e verão todos que mataram, porque isso ocorrerá depois de matarem o último cristão, né, que ainda vai ser contado entre os mártires. Muitos cristãos não serão mortos, né, estarão escondidos, né, mas a ira do Senhor, o julgamento do Senhor vem sobre a terra, e este é o 6º selo do Apocalipse. No livro de Joel também, o profeta, lá no Antigo Testamento, também falou sobre esse dia. Deus mostrou para ele. E ele diz no livro de Joel, capítulo 2, versículo 30, ele fala da parte de Deus. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol já se converteu em trevas? Já. Vai ser pior no dia do Senhor, muito pior. Né? Nós já vimos muito eclipse, já? Já. A lua já se tornou em sangue? Já. Quantas vezes nós vimos a lua ficar vermelhinha, né? E esses são os sinais do fim. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vocês viram que João, ele narra no versículo 15, 16, né, que os grandes, os poderosos, né, eles saem desesperados, se escondendo, buscando refúgio contra a ira do Senhor, contra a ira do Cordeiro, e querendo se esconder daquele que se assenta no trono, que é o Todo-Poderoso, e da ira do Cordeiro de Deus, por toda injustiça que fora cometido, por todas as mortes, todos os massacres dos justos, dos pobres, né? Por toda a indignidade que houve na terra. E Sofonias, que foi um profeta do Senhor, ele também narrou, assim como João viu ali, da parte de Jesus, esse momento na abertura do 6º selo, Sofonias falou sobre esse dia de forma clara. Ele disse, capítulo 1, versículo 14, está perto o grande dia do Senhor, está perto, e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Vocês viram que João viu? Os poderosos clamando desesperados, né? Diziam, cai sobre nós rochedos e montes, né? Cai sobre nós, nos esconda daquele que está sentado no trono, né? Nos esconda de Deus, né? E Sofonias também falou sobre isso. O dia do Senhor é amargo e nele
clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Então você imagina, queridos, o sol se torna noite, né? Se torna um negrume, há um terrível eclipse. E aí começa a entardecer, a lua está ali um sangue puro. Não é só nessa dimensão que nós vemos, é numa proporção muito maior. Isso que nós vemos hoje é para mostrar que, na verdade, aquilo que Jesus falou é verdade. Esses eram os sinais do fim. O fim traria realmente estas características e esses sinais. E Sofonias disse, né? Será um dia de alvoroço, porque o povo ficará desesperado, fugindo, querendo fugir da ira de Deus. Por quê? Porque acham que são autossuficientes, né? Acham que não devem nada a Deus, acham que Deus é um ser, né, distante ou nem existe, negam, não é? Mas ele existe. E ele criou todos, Deus, ele criou todo o universo, ele criou todo o homem. E todo homem prestará conta diante dele. Então será um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas, de nuvens e densas trevas, só escuridão e o povo desesperado. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, né? As grandes metrópoles, todos realmente, as cidades fortes. Não existirá cidade forte, país seguro naquele dia, que é o dia do Senhor. Trarei angústia sobre os homens, diz o Senhor, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a carne deles será como esterco. Nesse dia, queridos, o ser humano aqui que é nada. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Quantos milhares, né? Desviados, roubados, saqueados, mas o ouro e a prata não poderá livrar ninguém no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, pela indignação do Senhor, querendo realmente trazer a justiça, a terra será consumida, porque certamente fará destruição repentina e total sobre os moradores da terra. Então, o dia do Senhor, queridos, será um dia de grande dor, de grande lamento, né? Os povos lamentarão o que fizeram com a sua vida, o que fizeram com o seu relacionamento com Deus, o que fizeram, né, com aquele que os criou e com o que Deus criou. Então esse é o sexto selo que João vê aberto e, na verdade, prefigura esse momento que é o momento final, o momento do fim, em que o Senhor vem para reinar. Hoje nós vamos só encerrar o capítulo 6. Era importante dar essa atenção especial para ele. Amanhã, se Deus quiser, nós começamos o capítulo 7.